muito feliz e honrado também de conduzir esse painel, tendo pessoas que tanto fazem e tanto estão fazendo pela melhoria do sistema de coleta e destinação de óleo usado no Brasil e re-refino de óleo usado no Brasil. Esse é o nosso tema, esse é o objetivo da nossa palestra, e, na verdade, eu vou procurar aqui tentar trazer para vocês, ou situar para vocês, um pouco da nossa visão sobre o sistema no Brasil, comparativamente com a viabilidade que o tempo nos coloca a outras regiões do mundo, o que tem sido feito, as evoluções e os desafios do setor, e eu tenho certeza que depois essa apresentação vai ser muito melhor complementada pela doutora Zilda, pelo Newton e pelo Walter. Como o Carlos teve a possibilidade de nos introduzir, meu nome é Sérgio Rebelo, sou responsável sou diretor geral da Fator Klein no Brasil, que é uma empresa afiliada ao Grupo Klein, respondendo pelas operações do Grupo Klein em toda a América Latina. A Klein é uma empresa de consultoria de negócios e inteligência de negócios, que, diferentemente de outras empresas de consultoria com perfil um pouco mais genérico, tem em alguns segmentos-alvo o foco da sua atuação, entre os quais o segmento de energia, em particular o segmento do downstream da energia, incluindo aí os lubrificantes e óleos básicos. Somos muito honrados do hall de parcerias e de clientes que desenvolvemos ao longo dos últimos 15 anos no Brasil. Trabalhamos com empresas do segmento de refino, trabalhamos com empresas do setor de lubrificante e óleo básicos nacionais e também as multinacionais, o que, de certa forma, nos dá uma certa isenção para falar de um tema tão controverso como esse que nós estamos aqui falando hoje. Um braço que a Klein tem globalmente, eu mencionei para vocês, é esse braço de inteligência competitiva. Esse é um braço onde nós provemos, ou nós desenvolvemos relatórios e bancos de dados sobre os mercados que nós cobrimos. No setor de lubrificantes, a gente tem 3 títulos sobre os quais essa apresentação está baseada. Um trabalho denominado Global Lubricants Market Opportunities, Market Analysis and Assessment, que cobre mais de 70 países no mundo todo, e é uma fotografia do setor de lubrificantes acabados nesses mais de 70 países, a mesma coisa para o setor de base stocks e a mesma coisa para o setor de óleo refinado. Além desses títulos, a gente tem dezenas de outros também cobrindo o segmento de óleos básicos, lubrificantes, ceras, parafinas e mercados correlatos. Pois bem, colocando em perspectiva o mercado do qual nós estamos falando, o mercado global de lubrificantes acabados em 2016 movimentou algo como 35 milhões de metros cúbicos e cerca de 60 bilhões de dólares. Isso a preço de fabricante. Esse mercado regionalmente, o grosso dessa demanda está na região de Ásia-Pacífico, com 43%, seguido por América do Norte e Europa. América do Sul responde por mais ou menos 6 a 7% do mercado mundial de lubrificantes acabados. Em termos de segmentação, globalmente, o mercado automotivo responde por 56% desse mercado, 44% é o segmento industrial. O Brasil é o 6º maior mercado do mundo de lubrificantes acabados. Em 2016, com 1,2 milhões de metros cúbicos, representando algo como 3% da demanda mundial. Os últimos 10 anos, o mercado de lubrificantes acabados, ele nunca ultrapassou o nível das 40 milhões de toneladas. Ele, na verdade, tem ficado
abaixo desse nível por mais de uma década. E, basicamente, são dois os motivos que explicam isso. Primeiro, a gente teve, nos últimos anos, crises importantes acontecendo nos mercados desenvolvidos em nível global, crises econômicas importantes. E o segundo motivo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, as mudanças técnicas que ocorreram com relação aos lubrificantes usados, caminhando para produtos de menor viscosidade, que exigem períodos de troca muito mais longos e que, portanto, volumetricamente impactam negativamente o crescimento do mercado. Quando a gente olha para frente, a despeito do lado econômico da economia global estar um pouco mais controlado e ter uma visão um pouco mais positiva, sem sombra nenhuma de dúvida, os aspectos técnicos que fizeram esse mercado ficar estagnado ao longo dos últimos anos estarão ainda mais presentes. Portanto, na nossa visão, esse é um mercado que globalmente não vai mais crescer em termos volumétricos. As grandes tendências que afetam o mundo afetam o Brasil, obviamente em diferentes dimensões, e obviamente o economics aqui foi muito mais importante. Então a gente teve de 2013 para 2016 quase 16, 17% de queda em volume do mercado de lubrificantes acabados no Brasil. Dois elementos aí estão presentes. A economia, eu acho que a gente ouviu ao longo da manhã muito mais sobre isso, e vocês estão vendo no dia a dia, mas nunca antes na história desse país vivemos, com certeza, o nível de contração econômica que experimentamos nesses últimos anos. Mas também tem um aspecto técnico. Os veículos hoje, os motores hoje, muito mais eficientes, que efetivamente, e menores e mais leves, que efetivamente pedem lubrificantes de viscosidades menores, com possibilidade de trocas de mais longo prazo. Esses dois fatos colocados, a economia, mas principalmente os aspectos técnicos, fazem com que a nossa projeção de mercado para o mercado de lubrificantes no Brasil seja da ordem de 1,5% em volume nos próximos 10 anos. O outro lado dessa moeda é que essa redução do crescimento do mercado em volume com certeza trará um perfil de mercado de muito melhor qualidade. Novamente, o perfil da frota está mudando, tem mudado. Efetivamente, as pressões que existem hoje por economia de combustível e para redução de emissões em nível local e global fizeram que os motores de combustão interna tivessem um enorme desenvolvimento. E, nesse sentido, os lubrificantes também evoluíram da mesma forma. Isso foi corroborado ou, inclusive, incentivado por uma mega oferta de óleos básicos de melhor qualidade em nível global, o que aumentou o acesso do mercado como um todo e das regiões como um todo com relação a produtos de melhor qualidade. Então, as grandes tendências globais são tendências que nós vivenciamos também aqui, e muito provavelmente nessa próxima década o lado técnico do mercado terá um impacto muito maior do que a economia, embora também a economia nós não sejamos necessariamente muito otimistas com relação ao futuro dela. Esse é o pano de fundo do mercado de lubrificante. Uma indústria multibilionária, com faturamento de 60 bilhões de dólares anual, 35 bilhões de litros no mundo, 1,2 bilhões de litros todo ano. O lado negativo desse mercado é que esse produto gera um resíduo. Depois de um determinado tempo, esse lubrificante perde as propriedades químicas físicas dele e ele é um rejeito. E é um monte de rejeito
que nós precisamos lidar todos os anos. Então, no mundo, a gente está falando aí de cerca de 20 a 24 bilhões de litros de óleo coletável, e no Brasil de 600 a 750 milhões de litros de óleo coletável. Aqui a gente está pegando 1,2, tirando os produtos que são isentos de coleta, depois retirando daí, obviamente, o produto que também é consumido e usado no processo e consumido no processo de utilização do motor ou da máquina. Então, sobra uma enormidade de resíduo globalmente, localmente, e esse é um resíduo dito perigoso e persistente. Eu vou até olhar minha colinha aqui para tentar não esquecer todos os elementos tóxicos e poluentes que um óleo lubrificante usado contém. Metais pesados, resinas e ácidos orgânicos, cloros, HPAs, eu pulei esse aqui para não ter que falar aqui esse nome e me embaralhar e depois ficar mal na fita, né? Outros resíduos tóxicos. Então, pela classificação, inclusive, da ABNT, quer dizer, são produtos que têm toxicidade, reatividade, inflamabilidade e corrosividade, e que podem causar danos severos ao meio ambiente ou à saúde pública, se tiverem uma destinação ou um uso inadequado. No Brasil, a doutora Zilda vai ter muito melhor condição de explorar esse tema do que eu, mas no Brasil esse assunto ele é regulamentado, ou foi regulamentado, pela Resolução CONAMA 362 de 2005, que justamente regula aspectos relativos à coleta, transporte e destinação do óleo lubrificante usado e contaminado no país e que adotou como premissa o conceito da máxima recuperação. Por isso mesmo, o único destino que é dado ou é permitido para o OLUC no mercado brasileiro é o re-refino, ou uma tecnologia similar que possibilite, obviamente, o tratamento dado, a eliminação dos contaminantes e a transformação desse produto numa matéria-prima valiosa, como é o óleo básico. Com certeza, vocês sabem, só voltando um pouquinho, por favor, desculpa. Então, esse CONAMA 362 adota como premissa máxima recuperação, aponta o re-refino como o destino adequado por questões ambientais, econômicas e de meio ambiente. Além disso, esse é um sistema que prevê metas volumétricas e progressivas que são responsabilidade dos produtores e importadores de lubrificantes acabados. Um percentual da venda deles efetivamente precisa ser coletado e ser dado à destinação correta. Muito brevemente, sem querer entrar num assunto que eu tenho certeza que vai ser melhor explorado, então a gente tem o sistema brasileiro com produtores e importadores que têm obrigação legal, ambiental e de custeio com relação à sustentação desse sistema. Esses produtores e importadores, obviamente, não têm ativos para fazer essa coleta, não tem caminhões, não tem centros de coleta e assim por diante, contratam esses serviços de coletores re-refinadores regulamentados ou aprovados pela ANP. Esses coletores, a gente está falando de mais ou menos 20 empresas, das quais 14 são refinadores, tem 41 centros de coleta no Brasil todo, mais de 1.000 caminhões disponibilizados para o sistema, vão até os centros geradores, que são as trocas de óleos, as oficinas, as concessionárias, fazem a coleta desse óleo usado e entregam para o re-refino. O re-refino utiliza esse óleo usado
óleo lubrificante usado e contaminado como matéria-prima para a produção de óleos básicos do tipo leve, médio e pesado, em qualidade ou em muitas vezes similar àquela do primeiro refino. A gente tem uma capacidade mais ou menos instalada no Brasil de 500 milhões de litros ano para processamento de Oluc. Esse sistema aqui, ele foi responsável, olhando para os 1,2 bilhões, sem falar daquele isento de coleta, por mais ou menos 36% do total de lubrificantes comercializados em 2016, e, como resultado, gerou mais ou menos 22% do óleo básico ofertado no mercado nacional. Não vou entrar aqui no detalhe, vocês sabem, o óleo básico é uma matéria-prima essencial da fabricação de lubrificantes, responde por cerca de 90% a 95% do volume de um lubrificante acabado e entre 40% e 60% do preço final desse produto. Nossos refinadores produzem grupo 1 e grupo 2, tipos de grupo 1 e grupo 2 no Brasil, que são responsáveis por mais de 90% do mercado brasileiro, o grupo 1 e grupo 2. Essas empresas ainda exercem um papel muito importante no supply chain desses segmentos. A gente tem, por exemplo, no segmento de G1, cerca de 84% do mercado brasileiro de G1 é fabricação local, 16% é importado. Dessa fatia do fabricado localmente, 65% é a Petrobras e nós temos os refinadores com mais ou menos 20%. Já no caso do G2, nós temos a Luarte como a única fabricante de óleo básico grupo 2 no Brasil, respondendo por mais ou menos 40% do mercado, o restante todo ele é importado. Esse sistema, quando a gente começa a comparar com o exterior, então a gente vê algumas similaridades e algumas diferenças. A gente tem um nível de coleta sobre o volume total comercializado, não sobre o valor isento de coleta. Se a gente fosse considerar o valor isento de coleta, esses 36% se aproximaria de 42%. A gente tem o único uso e o único destino re-refino, portanto, razão pela qual a gente tem 97% de Oluc refinado e com um rendimento médio de 60% nas plantas de re-refino no Brasil. Quando a gente olha para outros lugares do mundo, a gente vê um percentual de óleo coletado usando sempre os mesmos parâmetros, um pouco maior, da ordem de 44% a 48% na Europa e nos Estados Unidos. Nesses lugares nós temos usos alternativos, portanto, o re-refino é sim na Europa o principal destino, menos nos Estados Unidos ou Canadá, mas você tem usos alternativos nesses mercados. E você também percebe que as plantas ou os negócios de refino nesses países têm um rendimento melhor do que aquele rendimento que nós temos no Brasil. Entrando um pouquinho mais de detalhe, mas não tentando exaurir o assunto, obviamente, vimos que no Brasil o modelo, as metas quantitativas, o sistema é custeado pelos produtores, esses produtores estabelecem relações diretas e individuais com os coletores re-refinadores e custeiam o sistema através da emissão dos CCRs, efetivamente. O custo aproximado desse sistema no Brasil é da ordem mais ou menos de 10 centavos por litro de OLAC, de óleo lubrificante acabado. Como a gente chega nesse número, a gente tem 400 milhões de coleta
mais ou menos de Oluc a 0,25, a gente tem 100 milhões de reais, dividido pelo 1 bilhão de litros, que é o 1,2 menos os 200 isento de coleta, chegamos aos 0,10 centavos, que seria o custo que esse sistema, quanto esse sistema custa para parar de pé. Temos uma situação que a gente aqui está juntando, Europa do Sul como Estados Unidos, Europa do Sul como Espanha, Portugal e Itália, e o modelo canadense também, onde nós também temos metas volumétricas, porém não punitivas, e ao invés dos produtores e importadores individualmente lidarem com os coletores refinadores, eles formam o que se chama de um gestor integrado, que são entidades privadas formadas pelos importadores e fabricantes de lubrificante desses lugares, e que, através de recursos que são colocados nesses gestores pelos fabricantes e importadores, esses gestores são responsáveis por fomentar e viabilizar o negócio de coleta e refino nesses países. E aí a gente tem o exemplo de Estados Unidos e de Alemanha, onde efetivamente o mercado é totalmente aberto, nós não temos essa imposição de metas quantitativas sobre produtores e sobre importadores, porém, em contrapartida, existe uma enorme fiscalização, uma fiscalização diligente em cima dos geradores, que enxergam nos coletores solucionadores dos problemas deles com relação ao destino daquele produto. Uma outra diferença também importante, vocês vão lembrar que a gente falava que o refino tinha uma capacidade instalada no Brasil para processamento de mais ou menos 500 milhões de litros de Oluc por ano. Se pegarmos esses 500 milhões e dividirmos pelo mercado brasileiro, a gente tem 1,2 bilhões de litros de óleo lubrificante acabado, essa é proporcionalmente a maior relação do mundo entre capacidade instalada de refino e mercado de OLAC. Mais uma vez, a legislação apontando para um único destino trouxe para o mercado investimentos dos refinadores que colocaram essa capacidade. O mercado americano, por exemplo, ele é 8 vezes maior em geração de Oluc do que é o brasileiro. E a capacidade instalada do refino nos Estados Unidos é cerca de 2 vezes somente maior do que a brasileira. Então, daí a gente vê a discrepância dessa situação. Gestor integrado, como a gente falou, exemplos, Espanha, Portugal, Itália, Canadá, entidades privadas constituídas por produtores e importadores de lubrificantes, suportadas por recursos colocados por esses produtores e importadores, entidades sem fins lucrativos, que não possuem ativos e contratam esses ativos no mercado. Eles usam esse recurso para, obviamente, conscientizar os geradores e os consumidores e também fazer o custeio parcial dos operadores. Exceto em Portugal, não são donos do Oluc efetivamente. Garantem coleta em todos os geradores sem cobrança nenhuma de taxa e em muitos casos, Olucs não especificados ou fora de especificação, o gerador precisa pagar para ele ser retirado e ser incinerado. Em ambos os casos, vocês veem que, usando aquela mesma metodologia que nós adotamos anteriormente, o custo dessas alternativas para o sistema, ele é um pouco superior ao custo que nós temos no Brasil, lembrando que, na nossa estimativa, o custo brasileiro está em torno de 10 centavos por litro de OLAC. Quando a gente mencionou que em alguns países do mundo a queima é permitida.
Agora, ela não é uma queima indiscriminada. Ela vai ter uma regulamentação e uma legislação e uma série de normas a serem seguidas por conta da, obviamente, periculosidade que esse produto, quando queimado de forma inadequada, pode trazer para o meio ambiente e para a saúde pública. Não vou ler isso aqui, depois dessa apresentação vai estar disponível para vocês, a gente só usou um exemplo da comunidade europeia em termos de quais são efetivamente as normas que devem ser seguidas para essa queima, e, obviamente, nos países onde isso acontece, a fiscalização é muito diligente para que não tenhamos problemas de saúde pública. Usos alternativos no Brasil, além de efetivamente terem essa questão da importância da fiscalização por conta da periculosidade do produto, tanto do ponto de vista ambiental como de saúde pública, traz, sim, um desafio adicional para o re-refino. Efetivamente, o OLUC poderia ser, ou eventualmente pode, total ou parcialmente, substituir o coque de petróleo como combustível nas cimenteiras ou óleo de combustível industrial em siderúrgicas, cimenteiras, fundições e assim por diante. O que preocupa, sem sombra de dúvida, é que quando a gente compara, pegando os volumes médios de OLUCs coletados nos últimos 2 anos, com os volumes médios de óleos combustíveis utilizados e de coque de petróleo, nós vemos que qualquer deslocamento, por menor que seja, do OLUC para essas aplicações, pode ter um impacto fundamental nessa que é a principal matéria-prima do setor de re-refino. Então, já caminhando para o final da apresentação, e me desculpando porque eu estou um pouquinho adiantado, e não deveria ser, porque eu sou o mediador disso, né, o cara que devia pôr alguma ordem nessa situação. Quando olhamos para o setor, obviamente, conseguimos identificar com clareza vários pontos positivos e evoluções que foram alcançadas do ponto de vista da CONAMA 362, e também temos alguns desafios. Então, sem querer sermos exaustivos, mas alguns desses pontos que trazemos para reflexão, a gente tem uma estrutura de coleta e re-refino constituída e capaz de operar a logística reversa em todo o território nacional. A gente está falando de um mercado de dimensões continentais, então a complexidade disso não pode ser minimizada. Há um custo que nos parece competitivo quando comparamos com outras alternativas e outras operações e modelos de operação em nível global. No Brasil, nós temos uma destinação exclusiva para o re-refino, que é reconhecidamente a tecnologia que melhor lida com esse OLUC. Nós temos o CCR, que nos parece um instrumento inteligente de gestão desse sistema, na medida que ele possa ser utilizado para balancear uma super oferta ou uma baixa oferta de OLUC no mercado, e, como resultado, a gente tem essa indústria provendo praticamente 20% do total de óleo básico consumido no Brasil, evitando assim que esse produto seja importado. Por outro lado, temos desafios. Nós vimos que o nível de coleta no Brasil, apesar de importante, ele é inferior a de outros lugares do mundo. Então, a gente tem uma possibilidade de caminhar no sentido de aumentar o volume da coleta e expandir geograficamente a cobertura dessa coleta. O nosso OLUC não é especificado.
Isso dificulta, obviamente, o trabalho dos refinadores, isso dificulta a rastreabilidade do sistema e coloca um desafio aí, obviamente, para o entendimento dos números que surgem a partir dessa situação. Não temos fiscalização dos geradores, efetivamente, quem é o dono do óleo, poderia ser o dono do óleo, ele tem um comprometimento relativamente baixo com todo esse sistema. Na verdade, ele é remunerado por esse serviço, mas ele não é fiscalizado. Temos uma fiscalização, talvez não efetiva também, de coletores e refinadores, o que muitas vezes causa uma percepção ou mesmo fatos relacionados à não transparência de informações desse grupo de empresas para aqueles que custeiam o sistema, que são os fabricantes e importadores de óleo acabado. E temos um pedaço do mercado que, obviamente, vai para o uso ilegal, que também não é fiscalizado. Então, esse é o conjunto de desafios que se colocam para o setor nesses próximos anos. O que a gente acredita, todavia, é que os pontos que unem os atores desse sistema são mais fortes e mais importantes do que os eventuais pontos que os separam. Então, nós acreditamos que, primeiro, quem são os atores desse jogo? Obviamente, os produtores e importadores, como os principais atores e aqueles que são responsáveis pelo custeio e pela adequada destinação desses produtos. O Ministério do Meio Ambiente, uma preocupação de saúde pública e ambiental. O Ministério das Minas e Energia, por uma preocupação de suprimento de óleo básico. E, obviamente, os operadores do sistema de Oluc, os coletores, os refinadores, que foram quem colocaram todo esse grupo de ativos para sanar essa necessidade dos fabricantes e importadores de lubrificantes. Então, o que a gente entende é que esses órgãos, ou essas entidades todas, têm objetivos comuns, que entendemos destinação ambiental adequada, ampliação da coleta em volume, expansão geográfica da coleta, transparência com relação a custos e processos, redução desses custos e segurança energética, que podem ser a base para a construção de uma agenda transformadora daquela que foram as condições que nos trouxeram até esse momento. Na verdade, a gente entende, de fato, que o sistema que nos trouxe até esse momento e que viabilizou esse nível de coleta a esse custo, muito provavelmente não será o mesmo sistema que nos levará pela próxima década. Então, temos desafios pela frente relacionados à transformação desse sistema. E, de fato, sem perder em perspectiva que nós estamos falando de um setor complexo, questões complexas dificilmente têm uma única resposta ou uma única direção, mas nos parece que a melhor alternativa em situações como essa é termos a maturidade para sentarmos à mesa e pensarmos o futuro de uma forma propositiva. De fato, a figura que mais popularmente nos remete, quando eu penso sobre isso, é a figura da mãe dando banho na criança e, efetivamente, jogando fora a água suja desse banho, mas, obviamente, preservando a criança. Então, eu acho que temos pilares importantes que foram construídos ao longo desse tempo, que podem ser mantidos, mas o setor pede uma reflexão e pede uma renovação
em termos de práticas e de processos. E fico feliz que a gente está tendo essa oportunidade hoje, como sabemos que existem outras também, para estar debatendo esse assunto. Era isso que me trazia hoje aqui. Eu vou ficar mais ou menos aqui por aqui, porque depois eu tenho que fazer a mediação, tá certo? Obrigado, viu?